3 horas da tarde, 16 minutos, 3 e 16, 25 graus é a temperatura aqui no centro da cidade. De volta com a Conexão da Tarde na Rádio Guarujá. Eu já tenho contato com o Marcos Souza, que é presidente da AEMPLO e CDL de São José. Tudo bem, Marcos? Prazer tê-lo com a gente aqui na Rádio Guarujá. Tudo bem, boa tarde. O prazer é todo nosso. Um abraço a você aí e a todos os ouvintes. Então, Marcos, a respeito da greve aí dos ônibus, né? Eu falava agora há pouco que o prejuízo é grande, né? Uma paralisação como essa que já está, e que já virou parte do calendário aí e da rotina da cidade, todo ano tem, né? Isso aí não tem dúvida que os prejuízos são enormes, né, Marcos? Os prejuízos são incalculáveis, né? Isso já virou, isso não deveria, mas já virou calendário na cidade. Não bastasse no ano em que nós temos aí uma Copa do Mundo, que pouquíssimo vai agregar a economia ou não vai agregar nada à economia, muito pelo contrário, atrapalha o calendário. Temos o momento eleitoral, que é mais um período de parada, sem falar na inércia que acaba acontecendo em todo o executivo e legislativo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Mas ainda temos que conviver com essa situação das greves que realmente reflete, né, a falta de capacidade de gestão. E especificamente em Florianópolis, nós temos aí uma situação, se os ouvintes lembrarem, há pouco tempo falava-se muito na caixa preta do transporte público, né? Essa caixa já ficou preta, vermelha, amarela, e ninguém consegue abrir essa caixa. Então essa falta de transparência na gestão de um serviço que é uma concessão do município gera toda essa problemática. Quem deveria liderar esse processo, abrir essa caixa, dar transparência a isso, para fazer um planejamento que a curto, médio e longo prazo acabasse com essa questão das greves, é a própria prefeitura. Infelizmente a gente não vê isso acontecendo. Pois é, rapaz. E o problema também é que os motivos para a paralisação são motivos que poderiam muito bem ser resolvidos, né? Numa mesa de negociações, quer dizer, se houvesse um pouco de boa vontade dos dois lados. A impressão que fica é que sempre se espera por algum motivo para haver esse tipo de movimento, né? Neste caso agora, a alegação é que haverá uma demissão aí de cerca de 350 cobradores, né? Essa sombra dos problemas que refletem da má gestão do transporte público, eles são resolvidos a portas fechadas, e por isso nós temos essa rodada de negócios ano a ano se revezando entre greves e negociação, e só quem sai prejudicado disso é a população, e por consequência a classe empresarial, que acaba não tendo a oportunidade dos trabalhadores irem até as empresas, a economia como um todo para. É só você verificar o que acontece com o comércio na época de greve, né? Perde completamente o seu movimento. Então, mais um governo, o exemplo, a gente costuma dizer que o exemplo vem de cima. O próprio governo federal não consegue fazer a correção da tabela de imposto de renda de acordo em um mínimo com o índice de inflação. Então, quer dizer, essa falta de transparência no processo, não é possível que o transporte público seja deficitário. Então, por que não se abre isso? Por que não se prevê isso nos editais que se preparam aí para ficar durante 20, 25 anos na mão de empresas? Então, tem que ser melhor pensado, tem que ser melhor planejado. É preciso, eu digo assim, não é nem mais preciso um choque de gestão, é preciso um choque de realidade. O país precisa passar por uma nova realidade, porque do jeito que está, nós estamos afundando o barco. E não bastasse o exemplo que nós temos aí de países como Grécia e outros que estão por aí já naufragando com problemas semelhantes, e nós permanecemos na mesma inércia. Isso é inaceitável. E como você falou, né, Marcos, num ano de repercussão internacional, quer dizer, a imagem do país lá para fora é cada vez pior, né? Cada vez pior. Sem dúvida. No momento em que nós estamos aí prestes a um evento mundial, a violência só faz crescer, o governo não consegue controlar as suas negociações como essa do transporte público municipal, você continua com graves problemas de fronteira, você continua com graves problemas de desenvolvimento econômico. Assisti essa semana uma entrevista de uma personalidade aí do mundo econômico que diz o seguinte: alguns estádios estão prontos,
muito bem, agora é só construir as cidades em volta, né? Porque se faz os estádios e você não tem o mínimo de infraestrutura em saúde, por exemplo. Então, essa greve que está para acontecer em Florianópolis é só um exemplo do que nós ainda vamos viver durante esse ano, né, de problemas, de falta de gestão, de falta de eficácia do poder público em administrar essas negociações para que não chegue nesse caos que se repete ano após ano. E no ano eleitoral ainda, né? Da PESA, que é um ano eleitoral. Como é que o empresariado está se posicionando em relação a tudo isso, hein, Omar? Olha, como sempre, nós estamos já traçando planos estratégicos para poder fugir dos prejuízos que esse tipo de greve causa, né, a classe empresarial. Nós temos exemplo aí de empresários que já prometiam transporte para buscar os seus colaboradores em casa, e levar, enfim. Causando mais custo para o empresariado, né, sem dúvida. É o que nos resta, né, a sorte do país como o Brasil é que tem empreendedores que conseguem inventar e conseguem se reinventar para fugir dessa balbúrdia que é a gestão pública, que não consegue, reitero aqui, se organizar para evitar que esse tipo de coisa aconteça, chamar as pessoas no momento de negociação, abrir isso e dizer, olha, nós não podemos dar tanto a vocês, mas nós vamos equalizar isso dessa forma, pensando não na sua gestão, mas pensando na gestão de Estado, pensando no município a médio e longo prazo principalmente. Marcos? Perdeu? Oi. Opa, ouvi? Não, achei que tivesse perdido o contato com você, não, mas está tudo aqui, tudo aqui. Outro problema que nós temos na telefonia. Esse é um problema sério. Inclusive, nós vamos tratar desse problema no programa de hoje. Está pautado, pelo menos, aqui uma entrevista com a diretoria do PROCON sobre as reclamações, que são muitas em relação à telefonia móvel e por aí vai, né? Quer dizer, Imagino. Agora, Marcos, você falava da questão do empresariado aí, quer dizer, mas o camarada tem que ser meio doido para ser empresário nesse país, né, rapaz? Porque já é uma carga tributária elevadíssima, né? E você ainda tem que navegar num cenário turbulento, né? Completamente turbulento. Você não sabe para onde vai. Um dos grandes problemas que nós temos, e a greve entra nesse contexto, é a insegurança jurídica que a classe empresarial vive nesse país, né? Você não consegue fazer um planejamento estratégico de uma organização, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 2 meses. O número de leis que sai, o número de novos tributos, de mudanças nas leis fiscais para atender demandas aqui ou acolá, diga-se de passagem, muitas vezes interesses também, né? Também tem isso. Exatamente. E muitas vezes interesses que não são da grande massa, né? Diga-se de passagem. Então, realmente, hoje empreender no Brasil é um ato de coragem, um ato, por vezes, eu diria assim, insano, né? Porque o ambiente é tão controverso, é tão problemático, é tão desafiador, mas o Brasil tem, volto a dizer, um povo empreendedor, né? E não quero que essa entrevista ou que nós estamos aqui tendo venha a desanimar esse povo empreendedor, muito pelo contrário. Nós, apesar de todas as mazelas que estão aí à nossa frente, esses desafios todos, nós temos que enfrentar isso e fazer com que toda essa realidade mude, né? Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Nós temos que agir e mudar realmente para que tenhamos um futuro mais promissor, né, mais propício ao desenvolvimento econômico, à geração de emprego e renda, à classe empresarial. Eu sempre digo que antes de sermos empresários, nós somos cidadãos. Nós só temos as mesmas mazelas, temos os mesmos problemas. Agora, Marcos, você falava a respeito da geração de empregos, né, que é um dos grandes fatores, né, que contribuem aí para girar essa nossa economia. E o empresariado faz isso de uma forma absolutamente fantástica, ainda mais num país como esse. Agora, com uma crise como essa, né, quer dizer, uma situação que nós estamos vivendo hoje, nós estamos nos aprofundando na crise, que é a impressão que fica. Não dá para ser otimista, como você falou, tem que olhar e ser realista, né? A situação você tem que olhar. Você vê qual é o cenário que o empresariado trabalha, com que tipo de cenário, quer dizer, é claro que já deve estar se falando numa continuidade, uma possível continuidade de sair desse governo, ou não, né? Enfim, que tipo de cenários vocês apontam aí, e como que o empresariado está
se posicionando em relação a esse momento que a gente está vivendo? Olha, eu sei que para o ouvinte que nos acompanha é difícil separar isso, mas eu gostaria de separar nesse momento o Marcos Souza do presidente da ENP, porque na minha opinião, agora como empresário, como cidadão, a continuidade desse governo, falando do governo federal, seria um desastre para o país. O que eles já fizeram até agora só iria piorar. E não estou aqui fazendo campanha também para candidato algum, mas infelizmente o cenário que nós temos é de um caos e qualquer um que assumir o governo federal na próxima eleição vai ter um grande desafio pela frente. Ele não vai conseguir fazer milagre no primeiro ano e meio de governo, porque os problemas que nós temos aí instalados são muito grandes, os desafios são muitos. Preciso realmente que haja, como eu disse no início, um choque de realidade. O país precisa passar por isso. O PT que ficou aí falando do partido como um todo, anos e anos, pleiteando o poder, vai conquistar 12 anos de poder, e mostrou que realmente é uma gestão. Alguém que fala em geração de emprego e renda e tem mais de 36 milhões de pessoas penduradas num programa chamado Bolsa Família e outros tantos bolsas aí, não pode ter um desenvolvimento econômico efetivamente sustentável. Então os desafios que nós temos pela frente eles são muitos, o cenário ainda é de cautela, o pedido que nós, de orientação que nós temos dado aí à Caixa Empresarial, que tenha cautela, que planeje bem o seu negócio, que tenta ter viravoltas da economia, principalmente a macroeconomia, porque a tendência é a coisa talvez ainda piorar um pouco antes de começar a melhorar, infelizmente. Infelizmente, é isso mesmo. Bom, eu agradeço muito a sua gentileza aqui com a Rádio Guarujá, presidente da ENFO e CDL de São José, Marcos Souza. Um abraço, vamos torcer para que essa greve cause, pelo menos, estrago vai causar, né? Mas pelo menos um estrago pequeno, né? Não seja tão grande assim. Obrigado, com certeza. Quero deixar um abraço para você e deixar um último recado à classe empresarial, à sociedade, que se nós não mudarmos esse país, não vai ser a classe política que vai mudar. Portanto, fica com perseverança, tanto a classe empresarial quanto a sociedade que nos acompanha, fica com perseverança, porque nós vamos mudar a realidade desse país. Obrigado, Marcos. Abraço. Grande abraço. Até mais. O presidente da ENFO e CDL.